momento de mudança, geradora de apreensão, incertezas e insegurança, a sua presença entre nós, a presença do nosso pastor, reforça o nosso estímulo e aumenta a nossa confiança. Por isso, muito obrigado. A segunda palavra é para agradecer igualmente a sempre pronta disponibilidade do meu e nosso amigo, o professor César Neto, que mais uma vez ouvimos o seu sim ao desafio de aqui vir refletir connosco sobre o tempo que vivemos e procurar entendê-lo à luz da doutrina social da Igreja. Valores e desafios para um novo paradigma de gestão foi o tema escolhido este ano para refletirmos ao longo de todos os meses. Nós não temos certezas, nem tampouco assumimos este tema com ideias formatadas. Para o tratarmos, escolhemos um conjunto de oradores que estamos certos darão contributos valiosos para uma reflexão que se pretende séria e construtiva. A única certeza que temos é que a nós cristãos, compete-nos ir mais além e procurar os valores e desafios que, à luz da doutrina social da Igreja, estruturem um inevitável novo paradigma da gestão. Este ano vai ser um ano importante, não só pelo momento que estamos a viver, ou por ser um ano de eleições, mas sobretudo porque pretendemos que seja um ano de afirmação para a SES. Quando se desafia alguém, nós temos experiência disso, para ser frequente, para ser associado à SES, a resposta que nós ouvimos em geral é uma pergunta: mas que ganho eu em ser da SES? Ou que me dá a SES que vai dar com a minha cota anual? Quer parecer que a resposta a estas perguntas pode ser dada também em jeito de perguntas. Porém, antes de as fazer, gostaria de lembrar aqui, muito sinteticamente, o que somos. Que somos uma associação de homens e de mulheres de empresa que partilham entre si valores cristãos. Que somos uma associação que se propõe a inquietar e mobilizar as consciências das pessoas a partir dos valores fundamentais que partilhamos. Que somos uma associação que pretende ser uma referência moral na sociedade portuguesa, contribuindo, através de uma atitude frontal de afirmação e esclarecimento, para fortalecer a sociedade portuguesa, ajudando a difundir uma cultura de responsabilidade. E é isto, certamente, que todos desejamos para o nosso país. É isto que nos une e nos anima. É isto que nos faz ser da SES e ela querer pertencer. Contudo, temos também que ter bem presente que nada fazer ou não atuar é também contribuir para o rumo das coisas, da vida, da sociedade e do futuro. Então, se desejo que as coisas, a vida, a sociedade e o futuro tomem um rumo diferente do atual, e se esse rumo é contemplado nos objetivos da SES, então as respostas às perguntas que nos fazem e a que me referi anteriormente podem muito bem ser formuladas pelas seguintes perguntas: que estou eu disposto a dar à SES, à sua missão, ao seu papel na sociedade portuguesa e especificamente à sua ação no universo empresarial português? E ainda, quanto de mim próprio estou disposto a dar para tornar a associação mais atuante, mais representativa e mais influente, quer no mundo empresarial português, quer na sociedade portuguesa em geral? Este é, sem dúvida, o desafio que temos todos à nossa frente e que só será alcançado através do empenho e do número muito maior de associados. E é através do entusiasmo de muitos mais, a começar pelo pagamento das cotas e a continuar na participação ativa e na divulgação empenhada daquilo que somos e daquilo que acreditamos, é esse, portanto, assim que devemos atuar. É nosso desejo, e gostava, e isso que eu agora aqui vou também dizer, que este ano a DACES vai dotar o ano de um programa de atividades diversificado e capaz de responder às metas que nos propusemos. Eu não vou enumerar essas atividades, primeiro que não os vou amassar, como prometi, segundo porque também vão ser do conhecimento de todos os associados,
quando divulgarmos o nosso programa de atividades, e uma principal razão é porque não queremos mais tempo à grande expectativa que todos nós temos de ouvir aqui o nosso professor Sérgio das Neves. Eu realço apenas que, para além desse ciclo de debates a que já me referi, cujo tema é assumido pela primeira vez por todos os núcleos da ACES, para além disto, lembrar que a ACES, no âmbito da formação, lançará este ano os fóruns das PMEs e as conferências sobre o lucro dos valores. Queremos também, isso para nós é muito importante, fazer os nossos congressos, que agora foi assumido definitivamente para maio de 2009. Então vou concluir que o António vai antecipar para abril de 2009. Não se esqueçam, abril de 2009. Ficamos com menos tempo para preparar, mas vamos nos empenhar na sua preparação. E o que nós desejamos é que esse congresso seja um encontro de reflexão séria e de síntese dos trabalhos deste ano. Daremos também continuidade aos projetos que estão em marcha. Refiro-me ao Portal Verde, que já teve para cima de 100 mil visitas. Espero que todos que aqui estão já pelo menos o visitaram uma vez. E que pela qualidade dos seus textos tem levado à celebração de várias parcerias com jornais económicos e com a internet de diversas empresas. Esperamos também concretizar no próximo mês de janeiro o projeto Bem Comum, que tem em vista o apoio a desempregados qualificados com mais de 45 anos. E em paralelo a tudo isto, a todas estas atividades, temos ainda o plano de acompanhamento espiritual, quer de âmbito nacional, quer especificamente para Lisboa. Peço-vos, para terminar, que estejam atentos ao site da ACES, consultem o site da ACES e às divulgações que serão feitas como habitualmente durante o ano. E termino com um desejo sincero, é que seja sempre possível, em todas as atividades e iniciativas da ACES deste ano, ter o mesmo entusiasmo e a mesma adesão que tivemos para este nosso primeiro encontro. Caro professor Sérgio das Neves, é com muito gosto, mas não sei ainda posso esperar mais um bocadinho. Ainda vendemos a sobremesa e logo se entender a palavra é sua. Muito obrigado. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, disse-lhe, insensato, ainda nesta mesma noite tirarão a tua vida e tudo o que acumulaste para quem ficará. Que é o que acontece a quem junta tesouros para si e não é rico diante de Deus. Pediram-me para vir cá falar hoje sobre a crise que estamos todos a viver, e vou dizer-vos alguma coisa simples que sim, certamente toda a gente no final disto já sabia, é assim mesmo. Mas há muitos anos que aprendi que dizer as coisas elementares e simples às vezes é extraordinariamente revolucionário, porque as pessoas acham sempre que devem dizer as coisas complicadas, e eu só sei dizer coisas simples. Mas vou dizer meio dúzia de coisas muito simples sobre isto que estamos a ver hoje. Primeiro, a explicação canónica para isto que estamos a viver agora, deixem-me explicar assim, é relativamente evidente. Existe uma elite, os senhores financeiros, que, enfim, além de encherem os bolsos à nossa custa durante todo o tempo, depois ainda criam estas coisas que dão cabo da vida deles e da nossa. Se quiserem, a explicação canónica para a crise é ganância e estupidez. Eu acho que esta tese tem muito verdade, e como vamos ver daqui um bocadinho, há vários elementos que são válidos. Mas, por outro lado, tem alguns problemas, ou pelo menos algumas características estranhas. A primeira é que parece claramente muito simplista. Quer dizer, se a crise fosse simplesmente causada pela ganância e pela estupidez, estávamos sempre em crise. Quer dizer, não há nada mais frequente do que a ganância e a estupidez, não é? Portanto, tem que haver mais qualquer coisa, não pode ser só isto. A segunda característica é que, se notarem, por trás disto está uma variante da luta de classes, da velha tese da luta de classes, que as pessoas dizem que já morreu, mas que de facto continua tão viva como sempre esteve. E continua os primeiros problemas que sempre teve. Talvez o principal problema é que esta explicação encaixa com alguns dogmas de fé que muita gente tem relativamente à nossa sociedade. Isto confirma uma enorme quantidade de ódios e de irritações que as pessoas têm em relação à nossa sociedade. E eu já há muitos anos que percebi que as pessoas têm mais ligação aos seus ódios que aos seus amores. Portanto, tocar nos ódios, tentar, de alguma maneira, explicar que não é bem assim,
dá mau resultado. E, portanto, se algum dos presentes está nessa situação, nada do que eu disser pode mudar a vossa opinião, e, amigos comandantes, não quero chocar ninguém, mas, de facto, vou tocar aqui em alguns aspectos importantes, que são diferentes desta explicação canónica, embora diga, como disse, que ela é, em grande medida, verdadeira. No extremo, temos um conjunto de pessoas que quase não cabem em si contentes com esta crise. Então, há muito tempo estavam a dizer, e agora sentem-se plenamente realizados, finalmente cá estava o que a gente tem a dizer. Agora, o problema é que, primeiro, estão muito engradinhos, quer dizer, o sistema vai continuar. Estavam à espera que isto morresse de vez. Acho que vão ter uma tristeza muito grande. E, sobretudo, parece o mais significativo é que estas opiniões assemelham-se a um tipo que vai de carroça, vê um avião cair e diz: eu bem disse que isto acabava mal. Parece que tem toda a razão, é verdade. Mas as pessoas não vão passar a andar de carroça, quer dizer, não é pelo facto de caírem aviões, nós sabemos que os aviões caem, que as pessoas voltam à carroça. Portanto, enfim, de facto, este é um dos defeitos do sistema, ninguém tem dúvidas, mas há aqui um enviesamento. É um enviesamento que é mais profundo, eu não vou tocar nisso, mas é muito curioso notar que a nossa opinião sobre a banca e as finanças, em geral sobre a economia, mas mais ainda sobre as finanças e a banca em particular, é extraordinariamente enviesada nesse tempo. Não é? Quando os negócios prosperam, toda a gente diz mal da banca, que a banca tem grandes lucros, que está a explorar, que é uma ladroagem, etc. Ninguém vê benefícios na banca, mesmo quando recebe créditos da mesma, não é? É uma malandragem. Quando corre mal, curiosamente, faz o mesmo, quer dizer, a culpa é deles, são uma malandragem, a gente bem disse, se lá para onde é, a coisa está sempre errada. E ainda por cima, os prejuízos enormes que as bancas têm nessas alturas, ninguém os relaciona com os lucros enormes que tinham antes, quer dizer, de facto, é preciso ter grandes lucros para quem quiser ter bancos prejuízos a seguir. É essa a instabilidade deste setor. Sobretudo, o que eu acho muito curioso é, primeiro, ninguém notar a grande vantagem que nós temos e que tivemos, e como falei um bocadinho, continuamos a ter desse grande desenvolvimento financeiro na nossa sociedade, mas sobretudo para os cristãos acho uma coisa muito curiosa, porque a opinião que nós temos hoje relativamente aos financeiros, em geral, à banca em particular, é exatamente paralela daquela que no tempo de Jesus havia relativamente aos publicanos. Não é? Porque, se pensarmos bem, a semelhança de atitude genérica é praticamente igual. E o que é curioso é que os cristãos, em geral, não têm a atitude que Cristo tinha para com os publicanos, têm a atitude que os fariseus tinham perante os publicanos. Portanto, se ele viesse hoje, iria não andar com os publicanos, mas com os financeiros, e provavelmente diria o mesmo tipo de coisas, porque nós temos, de facto, o mesmo tipo de preconceitos que havia no tempo dos publicanos. Nunca vi os teólogos tratarem desta relação, mas acho que seria interessante ver até que ponto é que esses financeiros são os nossos publicanos. Deixem-me, então, agora passar para coisas mais, depois desta introduçãozinha. E o que eu queria dizer, talvez como mais significativo, é que esta crise é uma coisa normal, é uma coisa banal. É uma coisa assustadora, como aos furacões na costa americana, não é? Todos os anos há furacões na costa americana, que é uma coisa horrível. Quem vive no meio de um furacão acha que o mundo está a acabar, mas acontece todos os anos, não é? Portanto, eu acho que é exatamente o mesmo tipo de situação. É uma situação horrível, parece que vai acabar o mundo, muitas coisas acabam, não o mundo, mas muitas outras coisas, mas é banal, acontece normalmente. Curiosamente, o Fundo Monetário Internacional acaba de publicar, há poucas semanas, 2 semanas, um estudo onde analisa 124 crises bancárias sistémicas, quer dizer, crises destas, sistémicas, o sistema todo, 124 crises nos últimos 37 anos, desde 1970, em 100 países diferentes. Portanto, estas crises não podem ser uma coisa rara e estranha, se calhar porque a ganância e a estupidez são frequentes, porque houve 124 identificadas como tal nos últimos 37 anos, desde 1970, e apenas crises bancárias, porque depois também analisa crises cambiais, crises de dívida, e isso então aumenta o número para várias centenas. Enfim, à frente está evidentemente a pobre da Argentina, coitada, que teve 4 nesse período de 37 anos, depois aqui veio o Congo, a República Democrática do Congo, vem a Turquia, o Brasil, a República Dominicana, etc. Portanto, há ali uma sequência de países, e também lá estão analisadas aquelas crises que a gente conhece mais de perto, sei lá, a Rússia em 98, a Islândia, coitada, que faliu agora, já teve várias nos últimos tempos, não é propriamente uma novidade, a Espanha em 77, a Suécia em 91, os Estados Unidos em 88 e agora em 2007, e o Japão em 97, são aquelas mais famosas que são em grandes países ricos. Há quem diga que esta crise é especial por ser mais vasta que as outras, e é verdade. Mas é importante dizer que, sendo mais vasta, não é diferente, isso não muda a natureza. O exemplo que me parece mais significativo é aquilo que aconteceu, lembram-se,
em 2004, nos finais de 2004, quando houve aquele tsunami, aquele maremoto no Índico, não é? Deu ao longo do Índico, mas em cada um dos sítios era simplesmente um maremoto como aqueles que acontecem com frequência. Aquele foi maior porque aconteceu em todo lado ao mesmo tempo, mas em si era a mesma coisa. Quer dizer, para cada uma das pessoas sofreu exatamente o que costumava sofrer. Portanto, as lições que podemos tirar destas crises anteriores, e algumas das coisas que vou usar na minha apresentação, destas crises normais, aplicam-se a esta com a mesma intensidade. Terá que haver uma simultaneidade, temos que haver esta coordenação, isso é diferente, de facto não tinha acontecido, mas em princípio os termos não são diferentes, a natureza é exatamente a mesma. Qual é a causa desta crise? A explicação é a ganância e a estupidez, e é de facto válida, mas o que é interessante é que não era preciso a ganância e a estupidez para isto acontecer. Quer dizer, a causa verdadeira desta crise tem a ver com o próprio coração do sistema em que estamos envolvidos, porque o sistema em que estamos envolvidos é um sistema de experiência e tentativa, de inovação, de novidades, de apresentar no mercado coisas novas. É isso que estamos a ver permanentemente. E é isto que empurra para a frente o desenvolvimento e que nos criou esta prosperidade extraordinária que nós já nem temos consciência desta dimensão. Não estou a dizer que o sistema é perfeito, estou a dizer que comparem como é que era a nossa vida há 10 anos, há 20 anos, com a que é hoje, e é exatamente este sistema que nos deu. Mas não é só isso. Vale a pena notar, ter consciência de que, neste momento, estão a ser arrancadas mais pessoas à situação de pobreza do que em qualquer outra época da história. Nos últimos 10 anos foram arrancadas 500 milhões de pessoas à situação de pobreza. E nos últimos 25 anos, 1.400 milhões foram arrancados à pobreza. Então, quer dizer, desde a nossa era, está a arrancar à situação de pobreza milhões, centenas de milhões de pessoas todos os anos, todas as décadas. E isto é um fenómeno extraordinário. Quer dizer, o que arrancou estas pessoas à situação de pobreza não foi a Caritas, não foi a missionação, não foi nenhuma dessas coisas extraordinárias, não estou a dizer que isso não é importante, foi o desenvolvimento económico. Foi o crescimento económico. Foi isso que arrancou as pessoas da situação de pobreza. E por isso é muito curioso que nós, cristãos, tenhamos normalmente uma irritação para com esta coisa. Enfim, não a doutrina inicial da Igreja, não a hierarquia, que tem há muito tempo já explicado a posição sobre isto, mas em geral as pessoas, os cristãos, acham que esta coisa não está a correr bem, quer dizer, é uma coisa estranha. E, no entanto, é a melhor coisa para combater a pobreza que alguma vez nós inventámos. Quer dizer, nunca houve na história nada que conseguisse arrancar 500 milhões de pessoas da situação de pobreza em 10 anos. Agora, este sistema baseia-se na experiência e tentativa, no falhanço e na tentativa outra vez, na turbulência, na instabilidade. E agora, ainda por cima, numa globalização. Portanto, nesta experiência a nível de todo o planeta. E isso tem consequências. Quer dizer, não há almoço grátis, já devem ter ouvido, e um custo disto é que às vezes as coisas vão mal e às vezes há problemas destes. Não estou a dizer que seja diretamente isto, vamos ver daqui um bocadinho que há algumas diferenças, mas no fundo o tom de base, a causa disto é assim, quer dizer, se nós estivéssemos num sistema controlado, não teríamos estas crises e não teríamos o desenvolvimento. Um incêndio destes, parece um incêndio da mata, de uma floresta, só se dá numa floresta, não se dá no deserto não há incêndios. É porque isto explodiu em crescimento e se desenvolveu extraordinariamente que nós estamos a ter esta crise. Se quiserem, esta crise é até um sinal do sucesso da abertura dos mercados, do desenvolvimento e do crescimento, e em particular deste arrancar de milhões de pessoas, de centenas de milhões de pessoas da situação de pobreza nos últimos anos. É importante dizer, e esse é outro ponto que eu queria sublinhar rapidamente, nós temos hoje os instrumentos de política correspondentes. Quer dizer, o sistema é hoje muito mais complexo do que era e a intervenção das autoridades é bastante mais complexo do que era e, portanto, podemos hoje tratar isto. E também é importante dizer, como tratarei aqui no final, que o problema da crise é essencialmente para ser visto no setor real da economia, quer dizer, no desemprego, no investimento, no crescimento da vida das pessoas, no nível de rendimento. Não é no setor financeiro. Todo este barulho que nós estamos a ter é um barulho à volta do setor financeiro. E estamos com medo, e com razões para ter medo, de que haja impactos económicos depois na vida real das pessoas, no nível de vida das pessoas. Mas é bom separar as duas coisas. E, como veremos, já tivemos crises brutais com praticamente nenhum impacto do lado real. E é importante termos consciência disso porque o dramatismo, o nervosismo que se tem criado é em grande parte dele injustificado. E isso é o veneno da crise. Quer dizer, o que é que afinal aconteceu para gerar esta crise? Podemos dizer, a resposta mais simples é dizer nada. Não aconteceu nada.
Porque é que em agosto de 2007 de repente começou uma crise financeira? Não aconteceu nada em agosto de 2007. Fomos para a praia como ao costume. O problema é que estas crises financeiras, como eu disse, não são causadas por fenómenos concretos. São causadas por um clima geral, um clima especulativo que se foi criando ao longo dos anos, onde se foi crescendo de forma fácil e balofa, onde aquilo parecia um crescimento oco e ia para lá do que era razoável, e cria-se um clima onde às tantas as pessoas estão a ver que isto já não pode ir mais para a frente. E depois qualquer coisinha, qualquer pequena faúlha, incendeia o processo. Não é a faúlha que é importante, o que é importante é o clima que se criou. Isto quer dizer que em todo o sistema económico, mas em particular, e é aí que eu me vou centrar agora, no setor financeiro, o elemento central é um elemento de confiança. Por isso é que chamamos a isto um sistema fiduciário. Não é? Está tudo baseado na fidúcia. Temos que ter confiança. Confiança no banco e até confiança na própria moeda. Quer dizer, a moeda, já dizia Aristóteles, é uma convenção. E a gente acredita que aquele papel vale 20 euros. Mas de facto não vale nada. Aquilo é um papelucho, não vale nada. A gente acredita que vale. E é por isso que ele vale. Isto é verdade na moeda, que é a única coisa que tem valor e não serve para nada, não satisfaz nenhuma necessidade, ninguém come moeda, ninguém se veste com moeda. E é mais ainda no setor financeiro, que, como sabem, neste momento representa 90% da moeda que circula. Os amigos não consideram diferente as notas que têm no bolso e aquilo que movimentam com cartões ou com cheques, só que 90% daquilo que a gente circula hoje é com cartões e com cheques, que depende de um banco, que é responsável por isso. E, portanto, a razão destas catástrofes é exatamente esta perda de confiança, quando as pessoas acham que a coisa já não pode continuar a correr. E vale a pena notar uma coisa que é absolutamente decisiva e que tem sido talvez das mais confusas nestes últimos tempos, na enorme quantidade que tem. A taxa da asneira por metro cúbico sobe assustadoramente nestes períodos, não é? Como é normal, não é normal que isso aconteça assim. Mas uma das coisas mais disparatadas que se ouve é confundir o setor financeiro com o setor real, para falar rapidamente, sem andar aqui a perder tempo. Há uma diferença fundamental das duas. O setor real é aquele que satisfaz as nossas necessidades e que produz tudo, desde discos até batatas, passando pelos transportes e pela mil e outras coisas. O setor financeiro é um setor que, no fundo, trata com dinheiro. O que eles fazem é dinheiro. E o dinheiro é sempre uma entidade pública. Quer dizer, o Estado é que é responsável pelo dinheiro. E, por isso, acontecem estas coisas extraordinárias dos bancos, em particular os bancos, mas não só os bancos, também as atividades financeiras, serem as entidades mais regulamentadas que alguma vez existiram à face da Terra. Não há nenhum setor tão regulamentado pelo Estado do que os bancos, onde as contas são permanentemente vigiadas, onde até os administradores da banca têm que ser aprovados pelo Estado, coisa que seria necessária com qualquer empresa privada, onde o grau de regulamentação, de minucia dessa regulamentação é brutal. Quando se pede hoje mais regulamentação é porque não fazem ideia da quantidade de regulamentação que já existe. No fundo, se quiser, a maneira mais simples de explicar isto é dizer que os bancos funcionam como uma concessão pública. Eles, de facto, vão prestar um serviço público, que é o serviço da moeda, que é o serviço do Estado. E isso quer dizer que, quando, por alguma razão, uma perda de confiança, há uma quebra na solidez da banca, o Estado tem o dever de intervir. E a intervenção do Estado no setor financeiro não tem nada a ver com a nacionalização no setor privado. Quer dizer, quando o Estado pega num setor produtivo e toma conta dele, o significado é completamente diferente do que se passa no setor financeiro, onde, no fundo, todas as atividades, por mais privadas que sejam, por mais criativas que sejam, estão a funcionar com base numa coisa cuja responsabilidade é do Estado. E por isso, percebam que o que está a acontecer neste momento, que é os bancos a serem nacionalizados em múltiplos países, o Estado a intervir e a tomar conta das atividades, a substituir-se à banca dando-lhe crédito, etc., como falaremos daqui um bocadinho, todas essas atividades não têm nada a ver com o socialismo, nem sequer têm nada a ver com o keynesianismo, são o mais puro monetarismo. Quer dizer, é aquilo que os monetaristas hiperliberais sempre acharam que tinha que acontecer quando houvesse uma quebra de confiança. Se o Estado, perante esta situação, tomasse a posição moralista a dizer estes malucos andaram aí a dar crédito de qualquer maneira, agora é bem feito que sofram, se o Estado fizesse isso, foi aliás o que fez em 1929, o que iria acontecer era uma derrocada geral do sistema financeiro, com uma derrocada geral das nossas poupanças, da moeda em geral, desaparecia o dinheiro e ninguém mais fazia negócios. E, portanto, o Estado não estaria a cumprir as suas funções. Então, não há aqui, de facto, nenhuma intervenção, digamos, dirigista do Estado, embora se faça muita análise política à volta, que é completamente idiota, porque não tem nada, não percebe a diferença que existe entre aquilo que é o lado positivo, onde aí o Estado pode, se a ideologia quiser, tomar conta de certas funções por razões ideológicas, e o lado financeiro, onde o Estado tem o dever económico, estritamente operacional, de intervir quando há uma quebra de confiança. Bem, o que é que aconteceu concreto nesta vez?
teve a ver com a introdução de um novo produto financeiro. E mesmo isso é normal. Quer dizer, praticamente todas as vezes que houve uma grande descoberta de um produto financeiro novo, houve uma crise a seguir. Em 1720, a célebre Mississippi Bubble, que é uma das maiores crises da história, mantém-se ainda hoje em termos relativos uma das maiores crises da história, foi causada por um produto financeiro novo que se chama banco. Apareceu o produto chamado banco. E, como acontece com os venenos, com as armas atómicas e outras coisas parecidas, quando a gente começa a lidar com aquilo e não sabe ainda onde é que estão os perigos, normalmente há vítimas. É exatamente o que acontece com os produtos financeiros. Portanto, houve várias vezes ao longo da história, enfim, o papel moeda depois levou a várias hiperinflações em França durante a Revolução e mais tarde nos Estados Unidos. Portanto, podia fazer aqui uma lista, uma enorme quantidade de produtos financeiros, normalmente, quando foram introduzidos sem os cuidados devidos e a consequência foi uma catástrofe. Neste caso, o produto financeiro, estamos a falar, é um produto particularmente poderoso e em especial por razões da doutrina social da Igreja. Quer dizer, é uma coisa extraordinariamente interessante para os cristãos perceberem da vantagem que isto está. Qual é a ideia? A ideia é aceder, permitir o acesso ao crédito de uma enorme quantidade de classes sociais que tradicionalmente não estavam com acesso ao crédito, fazendo simplesmente uma coisa que é dispersando o risco através da chamada titularização. Não vou aqui explicar as coisas, mas o que se passa é que quem concede um empréstimo, normalmente para comprar casa, é o exemplo típico que gerou esta crise, evidentemente que conceder casa, podem conceder a pessoas que estão a habitar, que têm rendimentos e que estão a habitar a sua casa, é o chamado prime, mas podem emprestar a outras pessoas, ou pessoas que têm rendimentos mais incertos, pessoas que não, por exemplo, a casa de férias, onde a pessoa aí já, se calhar, deixa de pagar se tiver algum aperto, e todos esses casos são conhecidos como subprime, portanto, não são o prime. E esse risco é maior, mas é permitido sustentar esse risco por uma razão simples, é que a pessoa concede o crédito, depois passa parte desse crédito, emitindo um título, cujo valor depende desses créditos, para outras pessoas. E assim vai dispersando o risco. Isto é uma ideia muito simples, genial, que certamente será extraordinariamente importante daqui a pouco tempo, como o banco foi uma coisa absolutamente central na nossa vida hoje, deu um sarilho há 250 anos, 270 anos, mas que inicialmente, mal utilizado e sem os cuidados devidos, criou uma crise dramática. Isto é uma ideia muito parecida com o microcrédito, por exemplo, que a doutrina social da Igreja em geral e outras forças consideram hoje uma ideia genial, de facto é, e é também outra descoberta financeira, que não deu crise porque simplesmente foi muito controlada pelo Estado, ainda muito, mas vai dar, já estive à beira de dar mais que uma vez e certamente vai dar também, mas é uma ideia parecida com o microcrédito, embora substancialmente diferente, e é extraordinariamente valioso. Talvez a coisa que mais me choque nisto tudo é o preconceito que nós cristãos estamos a deixar passar, que é a ideia de que esta crise é causada porque os pretos nos Estados Unidos não pagam os créditos da casa. Que é a ideia explicada. Se a gente explicar em 2 minutos esta crise, é assim. A gente investiu uma data de pretos que estavam lá sentados, né? Deixaram de pagar a casa, pimba! E o meu banco na Polónia foi abaixo. Isto é de um racismo e de um classismo absolutamente inaceitável. Ainda por cima é falso, é mentira, não tem nada a ver com isto. Mas quer dizer, tem que se perceber o que é que está em causa para depois perceber a realidade. Quer dizer, o microcrédito, a grande descoberta do microcrédito é exatamente que os pobres normalmente pagam bastante bem as suas dívidas, pagam melhor até que alguns ricos. E esta descoberta tem que ser introduzida aqui. Não foi isso que aconteceu neste caso, nem é deixar agora dar crédito aos pobres porque eles não pagam. E por causa desta crise vai passar este erro e nós, em Doutrina Social da Igreja, temos que combater este erro que vamos parar. Agora, evidentemente que não sendo controlado, uma coisa dessa, quando eu passo o risco para o outro, o ponto é que se o que faz o crédito não ficar com uma parte substancial desse risco, o que vai fazer é emprestar à maluca, sem nenhum cuidado, porque há outro desgraçado que leva com isto. Ainda por cima, há depois um outro problema muito complicado, que é um problema contabilístico, que é o facto de ter esta dispersão do risco, e depois aqui pode-se fazer títulos e fazer vários derivados. A dispersão do risco fez talvez o pior problema neste momento, que nem sequer foi tanto uma questão da crise propriamente dita, foi o facto de que ninguém sabe onde é que vai estar o buraco. Quer dizer, não foi o tipo que investiu o dinheiro que tem o buraco, porque esse passou para o outro. Onde é que ele está? Pode estar nos sítios mais estrambólicos. E, sobretudo, o meu problema é aquele banco com quem eu estou a fazer negócios. Eu, banco, estou a fazer negócios com outro banco. Eu sei que eu não tenho, mas eu sei lá se ele não tem. E foi esta incerteza, o não saber onde é que está o buraco, pode estar mesmo aqui ao lado, sem eu dar por isso, que levou um pânico nos próprios bancos. E grande parte desta crise
inicialmente, agora já é uma coisa um bocadinho mais complicada, mas o que lançou os primeiros termos desta crise foi exatamente este medo e esta incerteza, porque com este processo descontrolado, sem haver cuidado correspondente, se tornou impossível saber onde é que estava o buraco. Portanto, houve uma opacidade no sistema que levou a um pânico muito superior à realidade. Quer dizer, cada buraco era multiplicado por 1000, por 10.000, porque as pessoas não sabiam onde é que ele estava e, portanto, podia estar em qualquer lado. E mesmo negócios que eram perfeitamente saudáveis eram eliminados por esta razão. Com a globalização, as coisas espalharam-se mesmo pelo mundo inteiro e, como veem, agora está a acontecer nos sítios mais extraordinários. Bem, depois o que aconteceu foi simplesmente aquilo que é clássico, que é uma bolha especulativa. Ou seja, quando o valor das coisas está separado daquilo que realmente as coisas valem, a gente acha que vale, e como acha que vale a compra, e por isso sobe, quando sobe a gente confirma que aquilo vale, e por isso compra mais, e por isso sobe mais, às tantas aquilo pode atingir valores completamente astronómicos. Foi o que aconteceu com o preço das casas nos Estados Unidos, e reverteu. Keynes, que é uma personagem que quem vale sempre a pena voltar em questões financeiras, no resto da economia não era extraordinário, mas em questões financeiras era um gênio em todas as coisas, em particular as financeiras. Dizia que este jogo é como um concurso de beleza, onde eu tenho que votar não naquela rapariga que acho melhor, mas aquela rapariga que eu acho que os outros acham melhor. Esta aqui é a questão. E portanto eu tentar descobrir qual é aquela que os outros acham melhor vai levar a enormes confusões que acontecem neste caso. Ora, o problema destas euforias é exatamente que rebentam. E quando rebentam, levantam-se dois tipos de riscos completamente diferentes, e também vale a pena separar com cuidado. O primeiro é o risco financeiro, quer dizer, quem fez empréstimos sem sensatez a pessoas que não vão pagar, ou consegue que eles paguem, ou perde a camisa, usando a expressão tradicional. E aí não há nada a fazer. Quer dizer, é um risco do negócio. E esse é o risco da atividade bancária. Mas depois há um outro risco, que esse é que é o risco que o Estado tem que intervir, que é o risco sistémico, que é, se um banco perde alguma coisa, em si é um problema do banco. Agora, se vários bancos, se muitos bancos perdem significativamente, todo o país perde e passa a ser um problema. Cito mais uma vez a frase que a gente conhece do Keynes, que dizia, se eu dever 100 libras ao banco tenho um problema, se eu dever 1 milhão de libras ao banco, o banco tem um problema. Ora bem, há aqui também o problema parecido, não é? Se um banco tiver dificuldades, o banco tem problemas. Agora, se vários bancos tiverem dificuldades, é o país todo que tem problemas. E aí tem que intervir. Deixem-me dizer já agora que uma das coisas que muita gente diz aqui é o mercado não ajusta. E isto, a crise é a evidência de que o mercado não ajusta. Mas, amigos, isso de facto não é verdade por uma razão muito simples. É que a lei do ajustamento do mercado é a mesma coisa que a lei da gravidade. E o facto de eu ver um pássaro a voar ou um avião a voar não quer dizer que não haja a lei da gravidade. Continua a haver a lei da gravidade. Mas, no entanto, o avião voa. Quer dizer, o que aconteceu neste momento é que apareceu aqui um vulcão. E quando aparece um vulcão, as pedras voam. Mas a gente diz, acabou-se a lei da gravidade. Não, ela vai cair mesmo. Mas os mercados ajustam. Aliás, meus amigos, se os mercados não ajustassem, já tínhamos todos morrido de fome. Quer dizer, todas as vezes que a gente toma um pequeno almoço, é porque o mercado ajustou. Portanto, dizer que os mercados deixaram de ajustar, que isso é um mito, é simplesmente demonstrar à evidência que é um mito. Que os mercados ajustam pelo simples pequeno almoço que temos todos os dias de manhã. Portanto, agora é preciso perceber, quando há um tremor de terra destes, quando há um vulcão, acontecem coisas que não acontecem normalmente. Não é? E é isso que se verifica nestes momentos, onde os mercados estão a ajustar, mas as coisas estão a explodir na mesma, e portanto depois ajustam, mas primeiro explodem. O que é que se faz? Bem, mais uma vez estamos em terreno perfeitamente clássico, nada disto é novidade, não podemos fazer teorias novas, tudo isso a gente já sabe. A situação é conhecida há muito tempo e, aliás, várias pessoas avisaram, porque isto nem sequer foi uma surpresa. Há várias fases no tratamento, e é isso que eu queria explicar rapidamente, até para vermos um bocadinho o que é que nos espera. O primeiro problema é o problema de quando é que os bancos centrais têm que intervir, ou seja, quando é que o risco financeiro passa a risco sistémico. Notem que, neste momento, por exemplo, toda a gente está a zurzir o Sr. Alan Greenspan, como sabem que foi o presidente do Federal Reserve de 87 a 2006, e a crítica que lhe fazem é porque ele interviu demasiado cedo na crise de 2001. Como interviu demasiado cedo, quando ele devia ter deixado cair as empresas, não deixou, essas empresas sobreviveram, ficaram lá os erros, ficaram lá os venenos e ficaram lá os estúpidos, que é mais importante que os venenos, que vieram fazer esta crise. Ora bem, este problema é um problema muito complicado, porque se intervém demasiado cedo, de facto, vão manter-se vivas entidades que não deviam manter-se vivas, mas se intervém demasiado tarde, é o buraco, é a catástrofe, e foi o que aconteceu em 1929. Portanto, é uma coisa muito complicada, não sei se ainda se lembram, provavelmente já não se lembram, mas há um ano, a esta parte, em setembro, outubro do ano passado, tivemos exatamente este fenómeno,
com os bancos centrais a insultar-se, que é uma coisa, normalmente os senhores dos bancos centrais são pessoas assim muito comedidas e muito simpáticas, mas desta vez estavam quase a insultar-se, porque uns queriam intervir e outros não queriam intervir, e então, é exatamente essa fase. Quando é que se intervém? É o primeiro problema. Depois a seguir, vamos passar para um segundo problema, que é quando se descobre mesmo que tem que se intervir. E aí há várias fases. É importante dizer, o Banco Central tem poder absoluto sobre o sistema financeiro. Pode fazer o que quiser. Tem todas as armas possíveis e imaginárias. Pode fechar bancos, pode nacionalizar bancos, pode fazer o que quiser. Pode injetar milhões em um instante, em 10 minutos. Pode fazer o que quiser. E tem que fazer o que quiser. Porque tem como função controlar um sistema que está em 90% das mãos dos bancos, mas que o responsável é o próprio Banco Central. Há várias fases. A primeira fase, que é aquela que estamos a viver agora, é a chamada fase da contenção. Ou seja, deflagrou-se o pânico, está tudo em pânico, é preciso controlar o pânico. É uma fase que deve levar poucas semanas, pode ter recaídas, já aconteceu de alguma maneira isto connosco desta vez, e os instrumentos são evidentes. Primeiro, aliviar algumas restrições sobre a tal regulamentação da banca, injetar liquidez em grandes quantidades, é o que estamos a ver, garantir os depósitos das pessoas, também estamos a assistir a isso, e no limite, que ainda não aconteceu, haver uma suspensão de pagamentos, os chamados feriados bancários, quer dizer, fechar os bancos durante uns dias para ver se a malta calma. Graças a Deus ainda não chegámos a esse ponto, é a última das armas nesta fase. Aqui, a dificuldade, é um novo dilema que aparece, é quais são as instituições que se salvam. Quando é que a gente deixa cair ou não deixa cair? Mais uma vez, nesta crise, aconteceu um fenómeno que vai ficar certamente na história como um exemplo citado desde sempre. Como sabem, os bancos centrais tinham vindo a salvar várias instituições, não é? Tinham salvo primeiro Northern Rock, depois tinham salvo a Inglaterra, depois tinham salvo o Bear Stearns, tinham salvo depois as duas grandes, Fannie Mae e Fannie Mac, em setembro, e depois apareceu mais um banco de investimento chamado Lehman Brothers. E eles disseram, pá, já chega. Quer dizer, também não vamos estar aqui a salvar tudo, quer dizer, salvamos este, salvamos todos. Eles já tinham sido muito criticados porque o Bear Stearns era um banco mais pequenino, um banco de investimentos mais pequenino, mas era um banco que estava muito envolvido lá no mercado dos swaps, que é um mercado particular. Se aquilo fosse abaixo, era uma confusão só para saber quem devia a alguém, que só para evitar essa amassada eles tinham aguentado o Bear Stearns. Mas foram muito criticados. Porquê? Mas é um risco do sistema. Não é ainda um risco do sistema, ainda é um risco do sistema. Não, e o Banco Central americano decidiu deixar cair o Lehman Brothers. Hoje deve estar horrivelmente arrependido, porque a queda do Lehman Brothers foi o sinal para o agravamento da crise. Começou logo a seguir, foi a AIG, etc. Se calhar devia ter salvo o Lehman Brothers. E ninguém sabe, quer dizer, isto é como acertar uma totobola à sexta-feira, ninguém sabe, não é? Hoje a gente vai dizer, olha, se calhar devíamos ter salvo, agora é fácil. Na altura era impecável o raciocínio que levou o Fed a dizer, não, neste caso não, é um risco pessoal, eles têm que o aguentar, deixem-me ir abaixo. Enfim, como vamos ver daqui um bocadinho, bem, mas já deixem-me só dizer, a falência do Lehman Brothers é neste momento a maior falência de sempre, com 613 mil milhões de dívida, que é a maior falência da história dos Estados Unidos. A seguinte, quer dizer, a anterior, maior, o recorde anterior era de 104, esta de 600, era a WorldCom, que tinha falido com 104 mil milhões de dívida, esta faliu com 613 mil milhões de dívida, que é um recorde. Depois vem a terceira fase, que é a fase que a gente espera que comece em breve, e é a fase da resolução financeira do problema e operacional. Quer dizer, tratar da massa falida dos bancos que faliram, comprá-la, vendê-la, tratar de aguentar os bancos e intervir nestas coisas, e é nessas alturas que o Estado o que faz é, perdão, dívidas, algumas, injetar capital em alguns setores, criar normalmente umas instituições públicas para gerir a massa falida. Enfim, temos muitos casos nesses, sobre Savings and Loans. Houve uma crise, houve uma instituição que foi criada na altura para tratar da crise dos Savings and Loans, que agora muita gente quer voltar a criar. E depois a venda assistida pelo governo dos bancos normalmente a outros operadores nacionais ou normalmente estrangeiros. No meio disto, é importante dizer, há sempre tipos que enchem os bolsos. Quer dizer, quem mantém a cabeça fria num momento de colapso deste fica rico. Vale a pena notar, por exemplo, o facto que o Barclays estava a negociar com o Lehman Brothers uma ajuda para ver se o salvava, a coisa correu mal, o Lehman Brothers foi abaixo e o Barclays comprou por 1/10 daquilo que tinha na véspera, ficou rico. Quer dizer, comprar o Lehman Brothers naquelas condições ficou rico, certamente. Se calhar vai salir outra vez, mas ficou rico nem entrou logo. Estou quase a acabar, só para vos dizer que o problema importante aqui é quais são os efeitos reais. E isso, meus amigos, ninguém sabe.
Nas 124 crises que eu falava há bocadinho, que o Banco Mundial tem dados concretos e rigorosos sobre isso, uma grande porcentagem delas não só não tiveram nenhum custo, como até tiveram um crescimento económico normal. Algumas delas tiveram custos que são superiores ao PIB de um ano. Houve países que tiveram mais de 150% do seu PIB em custo total da crise. Portanto, pode ser uma catástrofe brutal. A Grande Depressão, toda acumulada, deve andar aí pelos 60, 30, entre 30% e 60% do PIB americano. E, portanto, foi uma catástrofe brutal, mas são muito piores nos países, normalmente países pequeninos. E ninguém sabe o que é que vai acontecer, depende. Temos alguns indicadores que são positivos. Sabemos neste momento que a principal característica comum dos países que, tendo uma crise financeira gravíssima, conseguiram evitar os custos reais, ou pelo menos minimá-los significativamente, são economias com um mercado bastante flexível e moderno, com autoridades atentas e cuidadosas. A maior parte dos países envolvidos na situação atual tem estas características. Portanto, é de prever que não se vai acontecer nenhuma catástrofe como aquelas que aconteceram nos países anteriores, como eu referi. Deve-se dizer neste momento que a crise já não começou ontem, começou há bastante tempo. Não é? O pico do imobiliário foi nos finais de 2005, em 2006 a imobiliária começou a cair. O início da crise financeira séria foi em agosto de 2007 e agora tivemos esta globalização no final do verão de 2008. Até ao momento não há sequer ainda uma recessão. A economia americana continua a crescer e a economia europeia provavelmente já estará em recessão. É curioso porque é longe do epicentro que vai verificar esta recessão, não é nos Estados Unidos, é na Europa. Certamente a economia europeia em geral, não a portuguesa, mas as grandes economias, a Alemanha, etc., já devem estar em recessão neste momento. O último dado que temos no segundo trimestre é que a Alemanha caiu 0,5%, em calhar 0,2% a zona euro, e portanto nós até estamos agora melhor do que a média dos outros parceiros. O desemprego tem alguma tendência para subir muito ligeira, no caso português até desceu, como sabem. Portanto, ainda não há sinais, e eu podia dar aqui os números, não vou fazer com isso, ainda não há sinais claros de uma crise verdadeira. Vai certamente haver. Quer dizer, neste momento, a generalidade das previsões é que para o ano haverá certamente uma recessão, provavelmente na economia americana, quase de certeza na economia europeia e noutros sítios. Ninguém prevê que seja uma crise muito séria, não prevê que seja uma crise muito forte, o que não é necessariamente boa ideia. O nosso problema atual da economia nos últimos 7 anos em Portugal é exatamente que a crise anterior não foi muito forte. Portanto, andamos aqui todos, não crescemos, não caímos, não andamos em nada. Não é? Portanto, pode acontecer isto. Esperemos que não. Em Portugal eu acho que era importante termos uma coisinha um bocadinho mais violenta, que é para ver se a economia acorda. Embora os custos sejam grandes. Mas ficámos nisto. Agora, a generalidade das análises não prevê uma crise muito séria, mas a incerteza aqui é brutal. Ninguém faz previsões sérias. Deixem-me terminar com algumas críticas correntes. São as críticas políticas mais normais, que é aquilo que toda a gente anda a dizer e que se encaixa mais com a doutrina da Igreja, que é: estamos a ver bilhões de dinheiro a ser dado aos gestores incompetentes da banca, em vez de dar aos honestos e pobres deste país. Quer dizer, como é que se isto entende? Como é que é aceitável uma coisa desta? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que esta injeção é absolutamente indispensável para ajudar os pobres. Se a gente desse o dinheiro aos pobres e deixasse o sistema ir abaixo, os pobres ficavam piores do que sustentando o sistema por razões que já expliquei. E são os pobres que mais sofrem quando o sistema vai abaixo. Primeiro porque eles têm a maior parte das suas poupanças na banca, depois porque são eles que cobrem com o desemprego e com a catástrofe económica que viria a seguir. Portanto, em primeiro lugar, é errado dizer que não é para os pobres que nós estamos a salvar o sistema. Agora, o ponto fundamental é perceber que há uma diferença enorme entre subsídios, por exemplo, de ajuda à pobreza e isto que estamos a falar agora de apoio aos bancos. Os subsídios à pobreza são tirados dos impostos e são dados às pessoas. No dinheiro que está a ser dado à banca, acontecem 3 coisas completamente diferentes. Primeiro, o dinheiro não tem de ser gasto. Segundo, se for gasto, é recuperado. Terceiro, não vem de impostos. Vale a pena perceber. Primeiro, o dinheiro nem tem que ser gasto. Ou seja, quando o banco, as autoridades, o Ministério das Finanças ou o Banco Central, dão uma garantia, se as pessoas acreditarem, não é preciso gastar um tostão. Porque ninguém vai à banca. Ninguém vai à banca, ninguém põe lá. O Estado não precisa de garantir nada. É uma coisa que uma garantia. Se a coisa corre bem, não é preciso. O que eu acho completamente irresponsável é várias pessoas, algumas delas que eu já ouvi aqui,
com alguns pergaminhos políticos, aparecerem no público a dizer segurar os depósitos, mas alguém já calculou quanto é que isto custa? Tipo, é estúpido, peço desculpa, não é? Quer dizer, é tentar soprar para as chamas para ver se pega mais, não é? A primeira coisa a dizer é calma, não há nenhuma razão. Primeiro, Portugal tem estado bastante longe da crise e, portanto, nem sequer há razões objetivas para que isto aconteça. Mas mesmo que houvesse, a última coisa que se vai dizer é se calhar não pode segurar nada, que é a melhor maneira de abrir um buraco e ir tudo por aí abaixo. Portanto, em princípio, o Estado não vai gastar um tostão na maior parte deste dinheiro que está supostamente a prever, porque a simples garantia do Estado chega para resolver o problema. Se tiver que dar, e em alguns casos está a dar, como se sabe, é um investimento. É um investimento, quer dizer, o Estado está a ficar com ativos em troca do dinheiro que dá, isto não é oferecido de borla. E esses ativos valem, a maior parte deles até vale muito. No momento do pânico, nada vale nada. Mas comprar, guardar e esperar até pode acontecer, e aliás, bastante provável em alguns casos, que o Estado tenha a ganhar dinheiro. Quer dizer, quando mais tarde voltar a devolver a massa, os ativos, aquilo vale mais do que neste momento, são comprados a desconto porque estamos num momento de pânico, os bancos vendem as pratas conforme têm, porque precisam de dinheiro, e vendem barato, e quem neste momento tiver a cabeça sólida, como eu dizia há bocadinho, fica rico, o Estado pode ficar rico com este processo. Não é de maneira nenhuma um dinheiro deitado pela janela. E depois, evidentemente que não vem de impostos. E porquê é que não vem de impostos? Porque é preciso perceber qual é a razão da intervenção, não é? O que se passa no momento é que nós estamos em pânico. E em pânico quer dizer duas coisas. As pessoas guardam o dinheiro, não o põem cá fora, guardam-o em casa, porque o dinheiro é ouro. É isso que é, não é? É isso que manda. As empresas estão todas a dizer, caixa is king. O dinheiro é que manda. Ora bem, se isso seca a liquidez e por isso não há dinheiro para fazer transações, o Estado tem que injetar dinheiro e pôr ele o dinheiro a circular. E portanto não é de impostos, é de injeção de moeda, para exatamente substituir aquele banco de dinheiro que desapareceu. O Banco Central, como disse há bocadinho, pode injetar milhões por minuto, se quiser. Qual é o limite da injeção do dinheiro pelo Banco Central? A inflação, o risco da inflação. Mas como o dinheiro desapareceu, não há risco de inflação. Quer dizer, quando o dinheiro desapareceu, injetar mais dinheiro na circulação para substituir aquilo que desapareceu não cria nenhum risco de inflação. Quando as coisas normalizarem, é suposto o Banco Central tirar o dinheiro e pode tirá-lo com a mesma rapidez com que o coloca e volta tudo ao normal. A segunda coisa que o pânico faz é que as pessoas não emprestam umas às outras. Quem tem dinheiro não empresta aos outros. E, portanto, seca o crédito. E o Estado pode ele pedir dinheiro emprestado, porque ele não tem risco de falir. O Banco Estado nunca vai à falência. Portanto, o Estado endivida-se, cria dívida pública e empresta, serve de intermediário com as pessoas que precisam, bancos ou empresas que precisam de dinheiro, pede dinheiro a quem tem e empresta aos outros. Mais uma vez, quando as coisas normalizarem, ele, com a maior das facilidades, liquida a sua dívida e tudo volta ao normal. Portanto, não há aqui nenhuma questão orçamental objetiva. Aliás, tem-se verificado, as tais crises que eu falei antes mostram-me, vários destes países gastaram milhões e imediatamente a seguir à crise houve um grande déficit orçamental. No final, com as feitas as contas de todos os anos, ganharam muito dinheiro. É importante, no entanto, notar aqui, e nesse ponto a maior parte das pessoas tem razão, que tudo isto tem que ser feito sem imunizar quem fez os disparates. Quer dizer, a ganância e a estupidez têm que ser castigadas. Mas a ganância e a estupidez não são de instituições, são de pessoas concretas. Portanto, é preciso que salvar as instituições, porque tem que se salvar o sistema, não impeça que os que fizeram o disparate, ou seja, os gestores que fizeram as más decisões e os acionistas que escolheram esses gestores, não sofram por causa dos disparates que fizeram. Portanto, é preciso que haja mesmo, esses senhores sejam mesmo despedidos e não haja aqui um compadrio para os proteger, e é preciso que as instituições, os acionistas, enfim, quando são nacionalizados, sejam penalizados, ou quando se tiram os ativos, sejam penalizados por disparates que evidentemente fizeram. Quer dizer, isto não quer dizer ilibar as pessoas do disparate que fizeram, porque têm que ser responsabilizadas pelos erros, e não é apenas uma questão de justiça, é também, como aliás se viu naquele raciocínio que eu fiz há bocadinho, uma questão de bom senso. É porque se esses tipos continuam à frente das instituições, é limpinho que vão fazer a próxima, não vai correr outra vez. Portanto, é preciso termos deste ponto, e sobretudo há uma outra coisa, e com isto queria terminar, que me parece muito importante, é que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo esteve, quando cá esteve no programa, apareceu com este. E quando lhe falaram do problema, apareceu com este, disse assim. Naquele tempo apareceram alguns que contaram a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matou, misturando o seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus disse-lhes, pensais que estes galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. E se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que eram mais culpados do que todos os outros que moram em Jerusalém? Digo-vos que não. E se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Muito obrigado.
Apenas uma pequena palavra para vos saudar, desejar um bom ano de atividades da ACES, sei que é o arranque dos programas. A minha presença aqui, penso que pretende ser uma afirmação do apreço e da importância que eu dou ao vosso trabalho. E não caio na tentação de pensar que é uma gota d'água num vasto oceano. É capaz de ser, mas talvez seja a gota d'água que faz falta para equilibrar as marés, não é? Neste contexto que agora nos ocupa, da crise, eu não vou comentá-lo, mas gostava de vos referir Estava a ouvir o professor João Luís, estava a pensar que em tempos eu, até por altura do meu doutoramento e continuidade dele, dediquei algum tempo a estudar uma filosofia e uma teologia da história, não é? E nessa altura, uma das coisas que ocupava os comentadores e que me interessou também a mim, era o impacto que alguns acontecimentos têm porque nos apanham de surpresa. E até comparava-se um bocadinho com aquela frase evangélica como um ladrão, não é? Que nos apanha de surpresa. E estava nessa surpresa do acontecimento, quer a sua capacidade destrutiva, daquele que aguentava a pancada e não era capaz de digerir, quer a sua criatividade inovadora. Portanto, na medida em que criava um dinamismo em ordem a uma reação. E comentava-se também que havia duas maneiras de tentar diminuir o impacto do acontecimento, quer na sua capacidade destrutiva e também na sua capacidade mobilizadora para novas soluções. O primeiro era negá-lo. Não é tanto assim, isso é um exagero, a comunicação social é horrível, quer dizer, põe os acontecimentos. E o segundo é explicá-lo. O professor João Luís explicou tudo, não é? Apesar de tudo, eu penso que a explicação ajuda a enquadrar, mas que não devemos, nós cristãos, não devemos fugir ao impacto criativo que esta crise é comparável à de 1929, à de 1700 e não sei o quê. Eu nessa ainda não era vivo, João, mas é comparável à do ano passado, à de saber daqui a 2 anos, é a que estamos a viver e que nos apanhou um bocado como o ladrão que nos surpreende. Tem de estar atento às reações públicas, enfim, nisto sou um espectador, não é? Mas já impressiona-me a fragilidade que isto significa para o mundo. E hoje a globalização trouxe dados novos, certamente aquilo que era mais equacionável nos Estados Unidos da América, Estados Unidos versus Europa. Hoje, no mundo globalizado, é tudo muito mais complicado e realmente, a mim faz-me a impressão que a harmonia do desenvolvimento, da economia, das finanças, no fundo da construção da história, esteja dependente de um banco onde há uma aldrabice e que vai à falência, não é? Portanto, há aqui qualquer coisa que a mim faz uma certa impressão, não é? Depois, tenho visto que as soluções vão numa linha, foi aqui dito muito claramente, toda a coisa, é preciso pôr calma no arraial, não é? E, portanto, voltar, que isto venha à objetividade, porque sem essa calma não há soluções, não é? Mas depois tenho visto com agrado que há um desafio a uma inovação, a uma revisão criativa de equilíbrios novos e de sistemas. E aí há, inevitavelmente, uma colaboração entre empresários, entre a ciência económica, entre aqueles que estão no terreno do desenvolvimento e aqueles que estudam. Eu espero que a nossa escola, João, tenha um papel em diálogo com esta gente que está no terreno. E em tempos eu aqui com o João Luís discutíamos muito se a ciência económica tem um impacto direto na condução da economia e ele defendia, não sei se ainda defende, draconianamente que a ciência económica é neutra, não é? Ainda defendes isso? Eu não sei se é neutra, se não é, mas que tem um papel importantíssimo para vos ajudar a vós, para ajudar a sociedade a criar sínteses novas, passos novos de criatividade, para ver se um passo em frente onde a explicação do acontecimento ajuda, mas não o pode neutralizar. Porque a história espera que nós aproveitemos cada crise para uma solução. Um bom ano, muito obrigado.